também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém. Por enquanto, até aqui. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede mais uma manhã estarmos em Tua presença, aprendendo da Tua palavra. Concede-nos, Senhor, uma mente única e cativa à Tua presença. Trata conosco, ensina-nos, exorta-nos, direciona-nos para o louvor da Tua glória. Quanto a mim, ó Pai, livra-me de todo mal, livra-me de pecar contra Ti. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, ainda diante dos discípulos, com Jesus na ceia que antecede a sua prisão. Neste momento aqui do capítulo 14, Jesus ele vai confortar os seus discípulos. Relembrando mais uma vez, no capítulo 13, inicia-se essa ceia. Nesse capítulo, vimos que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus ensina-os acerca de repetir essa lição, que é necessário que aquele que o ama siga e repita aquilo que ele está ensinando. Ele fala, ele indica e ele anuncia ao traidor, que haveria um traidor entre eles. Ele ensina, após esse traidor ser indicado, ele vai e começa a ensinar, a dar suas últimas palavras e ensinamentos aos seus discípulos antes da sua prisão. E com isso ele ensina, na verdade, ele traz à memória algo que é novo. Novo não no conhecimento. O mandamento que Jesus traz para eles não é um mandamento que ninguém nunca tenha ouvido falar, desde a história da criação de todas as coisas. Pelo contrário, o próprio Deus dá exemplo disso e a sua palavra também revela isso. Porém, ele é novo no sentido de como ele é ensinado. Ele é novo porque temos um modelo a seguir. É novo porque isso é um mandamento. E é novo porque há uma condição nesse mandamento. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos se vocês tiverem amor uns aos outros. Não basta apenas dizer que nós amamos a Deus. Nós precisamos amá-lo verdadeiramente. Porque dizer por falar, qualquer um pode falar. Amor, ele não é um sentimento que é sentido. Ele é uma expressão, ele é uma ação. Então, eu dizer que amo a Deus, isso se refletirá, isso só será verdadeiro da minha parte, se eu de fato demonstrar que isso é real, que de fato eu amo. E como é que eu mostro que eu verdadeiramente o meu amor por Deus, por Cristo? Obedecendo os seus mandamentos. E um desses mandamentos é que, da mesma forma como eu digo que eu amo ao Senhor, eu também devo amar ao meu irmão.
tá? Então, esse amor não é um sentimento como nós temos, mas é um amor real, um amor que ele é expresso, ele é manifestado, não por palavras, mas por ações. E nesse embalo de Jesus ensinando sobre a teoria do amor, o verdadeiro amor, no que consiste um amor, os discípulos ficam atordoados pelo que foi dito antes, que havia um traidor. Então, eles ficam meio que atordoados, esse ensino fica meio que de lado. E Pedro, impetuosamente, vai ter com Jesus, e Jesus vai dizer: você vai dar a vida por mim? Quando no fim desta noite você ainda me negará 3 vezes. Pedro se confiou no seu amor, confiou na sua coragem, na sua expressão diante do Deus Todo-Poderoso. Mas no fim, diante da provação, tudo aquilo que foi dito pela boca de Pedro foi por água abaixo. E Cristo exorta através desse exemplo que o próprio Pedro nos dá, é de que justamente o que eu venho falando, o amor verdadeiro, ele é manifesto através das suas ações. Por isso, nós não devemos nos basear na forma como nós nos sentimos, na forma como nós nos colocamos diante de uma situação. Porque diante da adversidade, o meu sentimento, ele pode se transformar, o amor que eu digo que eu tenho, pode se transformar em um medo vacilante e fugir. E Cristo nos exorta a não confiar em nós mesmos, mas a dependermos exclusivamente dEle. Porque o amor que eu tenho por Deus não provém do que eu sinto, mas provém do que Ele concedeu a mim. Daquilo que foi concedido por Ele a nós. Então, a nossa força não é baseada em nós, mas naquilo que Deus é e o que Ele faz por nós. E agora, mais uma vez, Jesus consola os seus discípulos. Seguindo a linha, após a exortação a Pedro, Jesus volta-se para todos os discípulos e ele vai confortar. Ele entende que os discípulos ficaram atemorizados diante da revelação de que ele seria traído por um dos seus, daqueles que estão do seu círculo mais próximo. Eles descobrem, ficam atordoados e Cristo vai e consola. E isso é interessante, porque já foi dito semana passada, mas eu trago novamente para vocês aqui, no sentido de que Cristo é quem está prestes a ser preso, Cristo é quem está prestes a ser julgado injustamente. Cristo é quem está às portas de ser agredido, humilhado, esbofeteado, de ser cuspido, de todos zombarem dele. Cristo está às portas de ser levantado no madeiro de uma forma injusta aos nossos olhos, que de fato uma morte injusta. É Cristo que vai passar por todas essas situações. Cristo já está ciente disso e ao invés de ele ser consolado pelos seus, ele se deixa mais uma vez se gastar. Em vez de ele buscar consolo, é ele que diante de toda essa situação que vai experimentar, é ele que vai em favor dos seus discípulos e consola. É Ele que se dispõe a consolar. É Jesus que está sendo dirigido para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente perturbado no seu coração e no seu espírito. Todavia, no momento crucial de todos os tempos, que seria apropriado para os seguidores de Cristo, e no momento em que estes deveriam lhe dar totalmente apoio emocional e espiritual, ele ainda é o único que se doa, que conforta e que instrui. E como é que ele faz isso? Ele olha para os seus discípulos, vendo a aflição deles e diz: não turbem o vosso coração. Ah, Poliana, mas eu vou ficar órfão. Aquele a quem eu odeio a minha vida, abdiquei das minhas coisas, abdiquei da minha vida terrena, abri mão de emprego, de trabalho, muitas vezes até de família para seguir a Cristo, e ele vai partir, vai me deixar só. Como é que você acha que eu não vou turbar o meu coração? Por que você acredita que eu não vou me desesperar diante dessa situação? O Messias, aquele a quem tanto ansiávamos, esperávamos, estava aqui, e agora ele diz que vai partir? Que vai embora? E a gente? O que é que vai ser da gente? O que é que vai ser de nós? E agora, como é que eu volto para minha casa?
Cristo volta-se para os seus e diz: não turbe o vosso coração. E por que eu devo me apoiar nisso como uma verdade absoluta? Porque quem garante isso não sou eu e você. Quem está garantindo isso não é seu pai nem a sua mãe. Quem está garantindo isso não é seu esposo, sua esposa, não são os seus filhos, não é o seu chefe de trabalho, não é o professor da universidade ou da escola. Quem garante que o nosso coração não deve se manter perturbado é o próprio Senhor. É o próprio Senhor que nos garante estas coisas. Aí volta-se para todo o seu ensino. Vocês creem que de fato Ele é o Filho de Deus? Creem? Amém. Vocês creem que Ele é o Filho de Deus? Vocês creem que de fato Cristo é o enviado por Deus para a salvação dos nossos pecados? Você crê que Cristo realizou sinais e maravilhas durante seu ministério terreno? Vocês creem que isso só pode ter sido devido a quem Ele é junto com o Pai? Amém, meus irmãos. Cristo não é um homem apenas, Ele é um homem Deus, Ele é o próprio Deus encarnado, que veio para cumprir aquilo que nós não fomos em nenhum momento da história da humanidade, fomos capazes de cumprir. Cristo vem, diante de tudo aquilo que Cristo realizou no seu ministério, nos seus 3 anos de vida, se gastando e se doando em prol do reino de Deus, cumprindo e fazendo a vontade de Deus, aquilo já era o suficiente para testificar no nosso coração e na nossa mente quem Ele é. E aquilo que Ele está garantindo não é uma garantia daquilo que eu posso dizer. Como Pedro, nós podemos falar de uma forma emocional. Nós podemos garantir algo quando estamos no calor da emoção. Diante de uma enfermidade, você vê o próximo sofrendo e você diz: não, vou estar aqui para ajudar. Você faz isso de uma forma espontânea, baseada momentaneamente no calor da sua emoção. Mas quando é a hora do pega para capar, vamos ver se isso é verdadeiro, a gente vai e foge. Muitas vezes é assim. Muitas vezes isso acontece, mas Cristo não. Com Cristo, o que Ele falou, devemos ter por certo que Ele é fiel para cumprir. Por quê? Porque Ele não é homem, filho do homem, para que imite que se arrepende. Ele é filho de Deus, aquele que é imutável, aquele que diz e a sua palavra não pode ser revogada, aquele que fala e determina e todas as coisas acontecem, aquele que é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então não turbe o nosso coração, o vosso coração, diante das dificuldades. Meus irmãos, é praticamente, humanamente impossível a gente olhar para isso e não se preocupar. Eu digo porque é assim mesmo. A gente tem esse mandamento, a gente tem essa declaração que o próprio Cristo traz para nós, e diante das situações, nós nos perturbamos. Mas a diferença é que Cristo nos garante isso. Por mais que eu vacile, Cristo é fiel. Por mais que o meu coração tema e desfaleça, Deus continua sendo fiel. Veja que não é pelas minhas obras, é pela palavra de Deus que eu sou preservada. Quando Ele nos traz essa palavra, Ele nos traz justamente para que o nosso coração, ele seja edificado e fundamentado nessa verdade. Não se turbe o vosso coração. Isso Cristo está dizendo, aí significa que em momento nenhum nós vamos passar por alguma situação desconfortável, constrangedora, impossível aos nossos olhos. Deus não está garantindo isso. Jesus está dizendo que diante das situações, confie, porque quem está falando não é um igual a vocês, mas é um igual a Deus. É o Deus Todo-Poderoso quem vos fala essas coisas. Meus irmãos, nós iremos passar por lutas, aflições. O medo vai bater à nossa porta. A perseguição vai bater à nossa porta. As tempestades muitas vezes sobrevirão sobre nós. E parece que nós vamos sucumbir, morrer afogados. A morte pode bater à nossa porta. Mas não turbe o vosso coração. Porque quem falou é fiel para cumprir e nos guardar até o fim.
Não turbe o vosso coração. Estas palavras dirigidas primariamente aos discípulos, porque estavam sob forte pressão emocional, diante dessa realidade da partida de Cristo, e que eles ainda não compreendiam totalmente essa obra de Cristo que será realizada. Cristo os consola e da mesma forma nos consola. Não se deixe levar por tudo que está à sua volta. O mundo é mau, parece que as coisas vão ruir, parece que tudo vai submergir, vai se voltar contra nós, mas não turbe o vosso coração, porque eu estou convosco. Não turbe o vosso coração, porque sou eu que vos guardo. Não está em você essa capacidade, não está em você essa força, sou eu que estou contigo. Não turbe, creia, se fortaleça nessa verdade, que por mais que você não sinta ou veja, eu estou lá. Fé, meus irmãos, ela não é baseada por emoções. Fé é certeza. É certeza. E essa certeza só é possível e viável para mim se eu conheço base, se eu tenho base. Se eu creio que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se eu creio que Ele é o Filho de Deus encarnado. Que Ele é a revelação exata do ser de Deus. Que Ele é a própria verdade. Que todos os seus ensinos são ensinos de vida e de paz para mim e para você. Então eu me firmo nessa verdade. Quando Ele diz não turbe, eu vou confiar. Mesmo que meu coração tenha medo. Mesmo que muitas vezes pela lógica, pela minha visão, eu não entenda, não compreenda e não veja, eu vou confiar, porque quem me prometeu é fiel para cumprir. Me empolguei agora. Ainda nestas declarações, credes em Deus e crede também em mim. Cristo garante que aquilo que sai da sua boca é verdadeiro, porque se de fato cremos em Deus Pai, Cristo também como Deus, também é a base da nossa confiança e da nossa fé. Não é porque Ele é um profeta, um homem inspirado e designado por Deus, mas porque Ele é o próprio Deus. Da mesma forma que confiamos na palavra de Deus, confiamos também nas declarações que Cristo traz aqui. Porque Ele e o Pai são um. Então, diante disso, se Jesus invariavelmente fala as palavras de Deus e realiza os atos de Deus, não se deveria então crer que de fato Ele é Deus? Não há base para dúvida diante desse contexto. Não devemos ter dúvida com relação a isso, porque as próprias ações, os milagres, as palavras, todas testificam que quem Cristo é. Então, não há uma dúvida, não deve ser gerado e nem ser cogitada essa dúvida no nosso coração. Ele, de fato, é Deus. E se Ele diz a seus seguidores para que não se turbe o coração, não será porque Ele tem uma ampla justificativa, uma razão máxima para dar essa garantia? Vocês concordam com isso? Se Ele está dizendo aos seus discípulos, a mim e a você, que nós não devemos perturbar o nosso coração, não é porque Ele tem uma razão especial para isso? Qual seria essa razão se vocês estão concordando? Porque Ele é Deus, eu já disse, viu? Qual é a outra? A razão agora é declarada. É porque Ele vai para o Pai. Nas linhas humanas, Ele vai ser crucificado. Mas do ponto de vista espiritual, o máximo, Ele volta para o Pai. Por que você deve confiar no que eu estou falando, Jesus? Parafraseando aqui. Por que nós devemos confiar naquilo que Jesus está falando? É porque Ele está voltando para o Pai. A sua obra, que em breve será consumada, é que nos garantirá esta realidade. É a obra que Cristo irá realizar, a consumação do seu ministério, a consumação da vontade do Pai, é que vai garantir que todas as palavras que Jesus disser também são verdadeiras. A partida de Jesus, isso se dá, não é porque
Cristo está sendo perseguido. A liderança religiosa, os fariseus, os sacerdotes, todos se voltaram contra Jesus, porque há um exército buscando prender a Jesus. É porque o povo não creu em Jesus, mas é porque ele está indo para que a vontade de Deus seja cumprida, para que ela seja realizada. E essa obra, Cristo morrer, é uma implicação tão forte, tem uma implicação tão real e tão singela ao mesmo tempo, que é o caso de eu e você estarmos aqui nesta manhã. Porque Cristo morreu, foi que os nossos pecados foram perdoados. Foi porque Cristo morreu, o seu sangue foi vertido naquela cruz, que as nossas vestes, que antes eram trapos de imundícia, agora são vestes quase que brancas. Quase, porque a gente ainda não está lá 100%, mas é quase. Mas ele nos purifica de todo pecado. O seu sangue é poderoso para nos purificar de todo pecado. É Ele que nos dá vestes novas, é Ele que nos dá uma nova filiação, é Ele que nos concede vida, é através da sua morte que isso é possível. E Cristo vai, não é porque ele queria deixar o menininho lá sozinho, não é por isso, mas é porque é necessário que ele vá, que ele volte para o seu Pai, para que a obra, a nova aliança agora, pelo sangue de Cristo, ela seja ratificada, ela seja real. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, é porque você foi lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, por causa da morte do Senhor naquela cruz, é que nos garante o perdoar dos nossos pecados, a condição de uma nova vida e de uma nova filiação em Deus. Antes éramos inimigos, agora nós somos filhos, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Você antes era inimigo, condenado ao inferno, já havia sentença sobre mim e sobre você. Agora não, há uma nova realidade. Antes escravos, antes inimigos, agora amigos, filhos. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meus irmãos. E ele está indo embora, mas está indo para preparar um lugar. E ele virá e os levará para que eles possam estar onde ele está. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Olha que promessa maravilhosa e grandiosa da parte do Senhor para nós, seus discípulos. Ele diz que na casa do seu pai há muitas moradas. Todo o evangelho traz essa relação de filiação entre Deus Pai e o Deus Filho, certo? Então, quando Jesus se relaciona com o Pai, com Deus, ele traz essa filiação muito presente, de que ele é o Pai, o verdadeiro Pai. E na casa do Pai de Senhor Jesus, há muitas moradas. Aí quando nós líamos, pelo menos da minha parte, por um bom tempo eu acreditei que Jesus estava dizendo assim, olha, eu vou porque eu preciso preparar um lugar para vocês. Quando eu subir de volta para o Pai, quando eu for de volta para a minha casa, eu vou começar a trabalhar e construir edificações para vocês. Por muito tempo, a nossa mente foi limitada e permeada por esse tipo de entendimento, né? Eu não sei vocês, mas a minha por um bom tempo foi assim. Depois foi que Deus vai trazendo a iluminação da realidade como se segue. Na casa de Deus já tem muitas moradas. A casa de Deus é grande. Já existem muitas moradas. Ou seja, quando o Cristo partir, ele não vai partir para construir. Eu já ouvi até ministrações de pessoas dizendo assim, que como Jesus foi carpinteiro, essa ideia de quando ele subir, ele vai construir as casas nas mansões celestiais, naquela coisa toda. Aí tem essa ideia, mas é pura balela, tá certo, meus irmãos? Isso quer dizer que na casa do nosso Pai já há muitas moradas. Olha a intimidade, nosso Pai, né? Já há muitas moradas. Antes do mundo existir, todas as coisas já haviam sido determinadas e instruídas por Deus e pela comunhão com a Trindade, como isso deveria acontecer. Então, já está lá. Já está reservado para nós lá. Isso já é real.
Isso já existe. E se assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se não fosse dessa forma, não tem para que eu estar dizendo aqui a vocês. Eu estaria mentindo se assim não fosse. Se não fosse dessa forma, não teria para que eu dizer estas coisas. Porque eu vou preparar-vos lugar. Mas, Pauliana, aí que está. Se ele vai preparar o lugar e você está dizendo que já está preparado o lugar, o que significa então quando Jesus disse que vai preparar lugar? Jesus preparar o lugar é justamente o caminho da cruz que ele está a seguir, que virá sobre ele. O que nos garante termos acesso à morada do Pai é justamente a obra de Cristo em nosso favor. Vou preparar lugar é aquilo que se seguirá ainda nesta noite, precisa ser realizado para que vocês tenham acesso a isso. Vocês só terão acesso à casa do Pai, que já está há muito tempo preparada para os seus, por causa da minha obra. É necessário que eu vá. É necessário preparar este caminho para vocês. Porque somente por este caminho é que nós teremos acesso a Deus, ao Pai Todo-Poderoso. E quando eu for e vos preparar o lugar, ou seja, quando eu seguir a via cruz, quando eu seguir de fato a minha paixão, e tudo isso terá fim do meu ministério humano, vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não termina, a obra não termina somente com a cruz, com a ressurreição de Cristo. Precisa ser preparado o lugar, mas não se preocupe. O motivo de vocês não turbarem o seu coração é porque isso é necessário para que o caminho seja preparado para vocês, para que todos tenham acesso ao Pai. E ela não termina aí, porque quando isso acontecer, não é o fim. Eu voltarei. Eu voltarei e eu vou voltar para levar vocês. Eu vou voltar. Quando Cristo vai voltar, só Deus sabe. Mas já estamos no fim. Já estamos no período de fim. A qualquer momento Cristo pode voltar. A qualquer momento Ele pode voltar. Quando, como vai voltar, isso está reservado ao Senhor. Tá certo? Mas Ele garante que vai voltar. Lembre-se, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é o Deus verdadeiro, aquele que é imutável na sua palavra. Se Ele diz que vai preparar o lugar e que Ele vai voltar, isso de fato, meus irmãos, acontecerá. Ai, mas já demora muito. Bom, Deus está na eternidade, então para Ele, né, não é nada. Para mim pode ser, mas para Deus o tempo está terminado por Ele. E quando for vos preparar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. O descanso do seu trabalho. É o descanso de todo o trabalho que Cristo realiza ainda. Terá descanso quando Ele voltar e nos levará para Ele mesmo. Louvado seja Deus. Por quê? Porque eu quero que para onde eu vou, para onde Cristo vai? Para onde? Para o Pai, vai para o céu, vai para a casa dele. E para onde eu vou, todos nós estaremos lá com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos com o próprio Senhor. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Todo mundo aqui sabe? Sabe porque a gente já leu o Evangelho, a gente já está tendo os estudos, né? Aí, lógico que fica claro para onde Jesus está indo. Mas os bichinhos dos discípulos, muitas vezes são como Jó, lentos, tardios, né? Pega a manivela, né? No querosene ainda, tem um negócio meio devagar, né? Aí, quando Cristo diz que e vós sabeis o caminho para onde eu vou, Tomé vai e toma a iniciativa da pergunta. Já não é mais Pedro. Pedro fica totalmente constrangido com a declaração, né? A gente já não vê mais Pedro tão altivo falando. Agora quem toma a liberdade, a ousadia de perguntar ao Senhor é Tomé. Aí Tomé volta-se para Jesus e diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Meus irmãos, 12 homens que estavam 3 anos praticamente todos os dias ao lado do Senhor.
não sabia para onde o Senhor ia. Por isso que eu digo que somos lentos e lerdos muitas vezes, né? O Senhor, em algum momento, deixou eles alheios dessa informação. Aí eu vou saber agora se vocês são lerdos junto com eles. São lentos junto com eles. Em algum momento, o Senhor deixou essa informação faltar para eles? Não? Como é que você me garante isso? Exatamente. Que voltaria, que ele e o Pai são um, que ele cumpre a vontade do Pai. Se o Pai procede do céu, então, né? Analogia, né? Vamos associar aqui, vamos pensar um pouquinho, né? Tem tudo isso. Jesus em nenhum momento deixou os seus discípulos alheios dessas informações. Eles, por muito tempo, 3 anos, ouviram bastante a respeito disso. E isso é o que somente é relatado nos evangelhos, tá? Porque nem tudo foi relatado. E então você já imagina, se isso aqui já foi relatado nos evangelhos, imagine pessoalmente, você acordar, você dormir, você passar o dia todo ao lado de uma pessoa, ouvindo seus ensinos. Isso não era um assunto alheio, não era novo, eles conheciam. Porém, eles ainda não haviam sido, né, iluminados por toda a verdade. Era necessário que o Paracleto viesse para ensiná-los. Diga, meu irmão. É. É. Exato. Exatamente. Quantas vezes isso não já aconteceu conosco, não é verdade? Dizer aqui que você não conhece a palavra, pode não conhecer de Gênesis e Apocalipse, mas o Evangelho é base do cristão, né? Evangelho é base. Quantas vezes nós já ouvimos que Deus e o Pai, Deus Filho e Deus Pai são um, né? Que as promessas do Senhor para os seus. E às vezes, muitas vezes a gente se pega e esquece de tudo isso. Né? Na aflição, na dor, na tribulação, a gente precisa ser novamente evangelizado. É preciso trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Por quê? Porque muitas vezes o medo nos sucumbe, nos toma de tal forma que é necessário essas palavras serem reafirmadas no nosso coração, para nós, e como também nos fortalecer na fé, né? Exatamente, e mais uma vez mostrar que nós não podemos nos confiar na nossa própria força, braço, entendimento, conhecimento e sabedoria. Porque muitas vezes precisamos ser relembrados daquilo que nós já conhecemos e experimentamos. Né? Aí Tomé vai, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Ai, Jesus, né, pela sua graça, misericórdia, bondade, mansidão, volta-se para todos e responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é um dos versículos que todo mundo sabe de cor, né? O primeiro, Jesus, qual é o primeiro? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né? Todo mundo sabe. Qual é o segundo versículo mais decorado? Não julgueis para não serem julgados. É o segundo. Está logo na ponta da língua, né? O primeiro a gente usa para evangelizar. O segundo é para condenar, né? Quando nós somos contrariados. E o terceiro? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por serem decorados, por favor, não esqueçam jamais, jamais, do real significado destas palavras. A gente ouviu desde pequeno, se você foi criado na fé, ouviu. Se você já foi criado na fé já adulto, é simples e fácil de entendimento do mesmo jeito, tá certo? Porém, não se perca de vista o que isso significa, porque muitas vezes repetimos sem saber. Repetimos sem saber o que isso implica para nós. E essa é uma das declarações mais maravilhosas que o Senhor nos concede. Ele já deu no Evangelho de João a declaração de que Ele é a luz do mundo, Ele é a água viva, Ele é o pão que desceu do céu.
né, nós temos essas declarações da parte do Senhor, e essa é mais uma, cheia de intensidade, realidade e propósito. Não é apenas mais uma declaração, mas aquilo que de fato Cristo e o seu ministério são e representam. Quando ele diz que eu sou o caminho e a verdade e a vida, isso implica alguns pontos importantes que precisamos ter em mente. Jesus, ele é o caminho para Deus, precisamente porque ele é a verdade de Deus e a vida de Deus. Jesus, ele é a verdade porque ele incorpora a suprema revelação de Deus. Ele próprio narra Deus, diz e faz exclusivamente o que o Pai lhe concede dizer e fazer. De fato, ele é corretamente chamado de Deus. Ele é a graciosa autorrevelação de Deus, sua palavra encarnada, posta em carne. Jesus, ele é a vida. Aquele que tem a vida em si mesmo, somente aquele que tem a vida em si mesmo é capaz de dar em favor do outro. Ele também é a ressurreição e a vida, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Lembre-se que o ponto principal aqui, a pergunta de Tomé foi bem simples e direta. Como saber o caminho? Essa é a pergunta de Tomé. Jesus responde. O foco está no caminho. A vida e a verdade são dois elementos que corroboram o fato de Jesus ser o caminho. Por que Jesus diz que ele é o caminho? Porque ele é a própria verdade de Deus e ele é a própria vida. Aquele que é capaz de conceder vida. Por quê? Quando Deus criou todas as coisas, quem foi que realizou? A sua palavra encarnada. O prólogo de João deixa isso bem claro. Sem Cristo, nada do que foi feito, nada do que é manifesto foi realizado. Ele é a própria palavra de Deus em ação. Então, Cristo, ele é a vida, aquele único capaz de gerar, de conceder a vida e de devolver a vida a quem ele quer. Por isso que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a verdade, porque ele é a expressão máxima da vontade de Deus. A palavra, Cristo é a encarnação da palavra, da verdade, dos mandamentos, da vontade de Deus para aquilo que o homem queria. É Cristo que apresenta e revela a nós. Ele é a palavra encarnada, a vontade de Deus expressa, manifesta, real e visível a todo e qualquer ser humano. Por isso é que torna ele único caminho. Porque ele é a expressão exata de quem Deus é. Isso torna ele o caminho. Por quê? Porque ele é tudo isso. Porque ele é a vida, como também ele é a verdade. Compreendem isso? Fica claro para vocês isso? Quando Jesus diz que ele é o caminho, eu vou esperar o que de vocês? Vamos lá. Jesus é o caminho? Ele é a verdade? Ele é a vida? Por quê? Aí vocês respondem. Porque ele é Deus. Porque ele é o caminho. Isso já é a resposta, né? Porque ele é a expressão exata de Deus. Ele é a verdade encarnada. A sua vida foi para cumprir exclusivamente a vontade de Deus. Ele sempre retratou isso. Eu não vim fazer a minha vontade. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa. É essa que eu estou realizando aqui. Tá? Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. Neste sentido, somente por ele ser a verdade e a vida que ele pode ser o caminho para outros chegarem a Deus. O caminho para seus discípulos chegarem às muitas habitações que há na casa do Pai é por meio de Cristo. Quando Tomé pergunta qual o caminho, aí Cristo responde, sou eu. Sou eu. É algo novo? Não, ele já vem ensinando no seu ministério isso. Agora ele torna isso mais claro. Se eles não compreendiam até então, agora é o momento deles compreenderem isso. Porque é uma declaração direta do próprio Cristo respondendo ao questionamento de Tomé. Como saber o caminho? Por mim. Eu sou o caminho. Eu sou o único e vivo caminho capaz, o único que leva
a Deus? Você quer ver a Deus? Você quer conhecer? Você quer ir para lá? Quem é que não quer? A não ser que seja um tolo. Quem é que não quer conhecer, ver e viver com Deus? Então tem que seguir o caminho que Jesus traçou. Tem que seguir o caminho que é o próprio Jesus. Aí, ele ainda traz essa declaração, né? Jesus é o único que pode dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Há uma exclusividade aqui revelada nesse Evangelho de João, que Cristo explica isso. Não é porque o pastor ensina, os professores ensinam, os líderes ensinam. Não, é porque Cristo nos ensina isso. Não é um mito, isso não é uma ficção, isso não é uma história bonita, isso não é uma série de TV. Isso é uma realidade intrínseca, palpável e sentida que nós podemos declarar firmemente. Jesus é o único caminho que nos leva, só quer dizer capaz, que nos leva de volta para Deus. Por que eu estou dizendo? Não, porque Ele mesmo é quem diz essas coisas. Se eu de fato creio, acredito em quem Ele é, então a sua palavra é verdadeira. Se a sua palavra é verdadeira, então isso aqui é irrefutável. Eu posso não concordar, mas isso não anula a verdade. Eu posso não crer, mas isso não anula a verdade. A verdade é essa. Só há um caminho, e Ele é Cristo. Só há um caminho, e Ele é Cristo. Não importa o que as religiões, filosofias, o que eu acho, o que eu penso. Importa o que Cristo diz que é. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer ir para Deus? Eu sou o caminho. Você quer ter vida abundante? Eu sou o único capaz de conceder. Você quer conhecer a verdade que liberta? Eu sou o único que revela isso. Sou eu, por mim e através de mim. Não há, você crendo ou não, não há outro caminho, outra realidade. Não há um mundo paralelo. Este é o único. É o único. Diga, minha irmã. Olhe, você, diante dessa realidade, pelo menos da minha parte, eu me entristeço muito. É a cegueira do mundo. É a cegueira de muitos que se levantam até em púlpito para desmentir isso aqui. É muita ousadia da pessoa subir num púlpito e pregar uma verdade diferente dessa. Uma realidade diferente dessa. Isso é de entristecer. Quando eu sempre tinha, há algum tempo atrás, eu sempre tinha uma falta de entendimento quando dizia que a palavra de Deus é a espada de dois gumes. Eu não sei se vocês conhecem, mas para mim, por muito tempo, isso foi um pouco difícil de assimilar na minha compreensão. E olha que eu também sou devagar para compreender muita coisa. Mas hoje, louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos revela o real sentido dessas coisas. A palavra de Deus, outro ponto também que eu nunca entendi, era que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? Aí a gente vai evangelizar, aí a pessoa não aceita Jesus, não há transformação de vida, reconhecimento, arrependimento de pecado. Mas, Senhor, a tua palavra diz que não volta vazia, e de fato ela não volta, porque ela cumpriu o seu papel. Se ela não salvou, ela condenou. E aquela pessoa que ouviu e não atendeu, já recebeu a sua sentença. Então ela se torna perante Deus indesculpável. Sua palavra não volta vazia, independente da ação que eu esperava que ela tivesse. Ela cumpriu o seu papel. A palavra de Deus é a espada de dois gumes, porque da mesma forma como ela nos fere, revelando quem nós somos, ela também nos salva. Porque ela aponta para o único e verdadeiro caminho. Louvado seja Deus por isso. Tem uma declaração nos materiais que eu uso para preparar o estudo, tem uma declaração de Thomas A. Kempis, que é repetida nos 4 livros que eu uso, tá? E eu trouxe aqui porque isso me tocou profundamente, né? E eu vou ler aqui para vocês bem rapidinho. Sobre essa declaração
de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, Thomas A. Kempis, ele escreve assim: sigam-me, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é possível andar fora do caminho, não é possível conhecer fora da verdade, não é possível viver fora da vida. Eu sou o caminho pelo qual vocês devem andar, a verdade em que vocês devem crer, a vida na qual vocês devem pôr por esperança. Eu sou o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infindável. Eu sou o caminho reto, a verdade absoluta, a vida verdadeira, bendita, não criada. Se vós permanecerem em meu caminho, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará, e tomaremos posse da vida que Deus concede a nós. Louvado seja o nome do Senhor por esta declaração. É em Cristo, por Cristo e somente por Ele que nós somos levados de volta para Deus. É através da obra do ministério que Ele se deu e se gastou. E o ápice dele é na sua crucificação e ressurreição. É que nós temos acesso direto a Deus. O caminho, Jesus já preparou. Falta o que ainda? Ele voltar para nos levar para casa. Então, entendam, nossa casa não é aqui. Nosso lugar, se você de fato é discípulo, se você de fato é filho, entenda, seu lugar não é aqui. Nossa pátria está no céu. Nossa casa está no céu. O nosso Pai está no céu. E enquanto nós peregrinarmos por este mundo, assim como Abraão peregrinou em uma terra estranha e prevaleceu e permaneceu fiel, né? E teve fé, o chamado é o mesmo para nós. Enquanto peregrinamos neste mundo, se o Senhor não nos chamar ou se Ele não voltar, é nosso papel vivermos neste mundo como peregrinos, porque aqui não é o nosso lugar. Daqui nós já saímos, Deus já nos tirou. Agora nós aguardamos e ansiamos uma realidade vivida e experimentada somente para aqueles que são dEle. E se você de fato tem essa convicção, guarde no seu coração, você não é daqui. Seu lugar não é aqui. Então não gaste sua vida, sua limitada vida que Deus concedeu aqui, com coisas que não edificam. Não gaste sua vida, não gaste seu tempo. Não desperdice, porque é pequena, meus irmãos. Mesmo que você viva 120 anos, é pequena comparada à eternidade. Ela é ínfima. Somos peregrinos, nossa casa não é aqui. Se vós tivéssemos conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Esse versículo aqui, o versículo 7, nesse verbo que foi traduzido, pretérito imperfeito, se tivesseis conhecido, dá a entender que os seus discípulos não conhecem a Cristo. Só que isso não é real. Quem não conhece a Cristo foi aqueles que ouviram e o negaram. Eles aqui conhecem plenamente, de uma forma plena, na totalidade de quem Cristo é? Não. Isso não é verdade. Eles não conhecem plenamente, mas eles têm um conhecimento. Eles entendem, mesmo em uma medida muito limitada, quem Cristo é. Tá? Então, nesse sentido aqui, esse verbo, na tradução, dá a entender que eles não conhecem, mas eles conhecem. Limitados, mas eles conhecem, tá certo? A mesma coisa de mim e de você. Conhecemos plenamente a Cristo? Olha só, teremos uma eternidade com Ele para conhecer. Então, meus irmãos, não vai ser aqui que a gente vai conhecer a Cristo. Nunca se iluda com isso. Você pode ser doutor, mestre, especialização, hebraico, grego, aramaico, latim. Você pode conhecer tudo, mas isso não garante a você o conhecimento das verdades de Deus. Quem Deus é? Deus é mais. Deus é maior, é mais profundo, é mais intenso do que a minha e a sua mente pode tentar moldar. Ele é maior.
tá? Então, no sentido aqui do versículo, não é que eles não tinham conhecimento de quem Cristo era. Conheciam em parte, mas conheciam. Aí Cristo diz assim, olha, vocês me conhecem, não totalmente me conhecem. Mas se vocês me conhecem, então vocês também conhecem o Pai. Mais uma vez, a filiação de Cristo aqui com o Pai é revelada. Cristo vai ensinando sobre essa filiação. Mais uma vez, ele ensina sobre isso. Aí também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. A partir dessa revelação, não de agora, desse momento da ceia, mas desde quando eles conheceram, se encontraram primeiramente com Cristo, eles conhecem. E a partir de então, deste momento em específico, eles também conhecem ao Pai. Porque Deus Pai, Deus Filho, são um. E aqui, mais uma vez, é reforçado o ensinamento dos seus discípulos. Vocês não precisam buscar ver a Deus, porque eu revelo isso a vocês. Querem conhecer a Deus? Olhem para mim. Porque sou a exata expressão de quem Deus é. Vocês querem saber como Deus agiria nas situações? Olhem para mim. Porque eu revelo e manifesto as obras e a vontade do Pai. Então, a partir do momento que vocês me viram, vocês então veem o Pai. Há uma necessidade do ser humano em querer conhecer a Deus, em ver a Deus fisicamente. E isso não é só de agora, mas desde os tempos antigos. Moisés foi um deles. Abraão foi um deles. Mas eu vou citar aqui o exemplo de Moisés, porque em uma passagem, em Êxodo 33, Moisés pede para ver ao Senhor Deus. Mostra-me quem tu és. Me mostra, eu quero te ver. Né? Quando você ama alguém, você quer ficar longe? Você quer estar distante daquilo que os seus olhos podem ver? Você quer estar perto. É tudo que a gente casa, né? Todo dia lá, né, vendo aquela pessoa, até abusar, mas você fica lá. Né? A gente tem isso, a gente tem esse desejo de ver, de tocar, de pegar, né? Daquele negócio todo, certo? Com isso, é um desejo natural do ser humano. Aí Moisés lá, deixa eu te ver, Senhor. Eu falo contigo, tu se manifesta no meio da sarça, num monte trovejante lá, fumegante, mas deixa eu te ver, deixa eu te ver. E o Senhor não permite que isso aconteça. Porque nenhum homem é capaz de olhar para Deus e viver. Mas em Cristo, isso se torna possível. Em Cristo, isso é real. Lá com Moisés, Deus permitiu que em Moisés visse apenas suas costas e sua glória. E quando ele viu, o seu corpo todo resplandecia a glória que ele viu. E olha que ele só viu as costas. Só viu as costas e o seu corpo resplandeceu toda a luz da glória que ele contemplou. Se ele tivesse visto fulminado assim, né? A fumaça tinha visto. E em Cristo, Deus se torna manifesto, visivelmente a nós. Meus irmãos, eu não tenho como ler isso. Eu não vou chorar não, porque eu já passei vergonha demais para vocês. Mas não tem como você ver isso e ser da mesma forma. A não ser que você de fato não é. Só se você de fato não é. Só se você não é filho de Deus. Filho de Deus. Não tem como você ouvir essas verdades e ser do mesmo jeito. Não ser impactado com essa verdade. Não amar e se alegrar mais ainda em Cristo e o que Ele fez na sua obra. Não tem como você ser indiferente a isso, meus irmãos. Sinto muito se você não sente essa alegria que o Espírito produz. É um sinal de que você precisa urgentemente, desesperadamente ir aos pés do Senhor e clamar. Isso, a gente vai chegar lá, se Deus me permitir, ainda hoje. Tá? Me permite. Se eu vou fazer ou não, já é outra coisa. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí a resposta de Jesus já é uma resposta guiada por tristeza. Ele vem ensinando. Sabe quando você é mãe, você está ensinando o filho, né? Está lá estudando para a prova. Você tem o conhecimento, você sabe, aí você está explicando, e o filho, não, né? O menino de dura cerviz. Né? Oh, pelo amor de Deus, atenta aqui, né?
Só que a palavra de Jesus ela vem com a tristeza, né? Eu sinto isso. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Eu disse isso agora. 3 anos, meu filho, eu vou repetindo isso. Filipe, Filipe, 3 anos, eu estou falando com você, não tem nem 1 minuto que eu disse isso aqui a você, Filipe. Né? Há tanto tempo estou convosco que não me entende. Oi, minha irmã. É lento, é igual a gente, é lento, devagar, pega a manivela, né? Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai, Filipe. Fica claro agora, Filipe, quem me vê, vê o Pai, porque eu sou a expressão do Pai. Você quer conhecer o Pai? Olhe para mim, Filipe, porque eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Como é que tu vai dizer, Filipe, mostra-nos o Pai? Não, Filipe. Não creis. Aí agora Jesus começa a exortar, não só a Filipe, tá? Porque se esse é o entendimento de Filipe, certamente é o entendimento de todos, dos 11 que estavam ali com ele, tá certo? Como muitas vezes é a nossa falta de entendimento também. É, né? Para eu ser repreendido, Judas já foi dito que vai trair Jesus. Tomé fala, Jesus explica, não, aí agora eu vou falar de novo, né? Fica difícil essa situação. Então, eu fico olhando, alguém fala, Senhor, que está no meu coração. Aí Jesus chama a atenção agora de todos, né? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Vocês creem nessa verdade? De fato, é porque eu estou perguntando aqui, vocês estão com medo de dizer que não. Vocês creem que de fato Cristo está com o Pai e o Pai está com Cristo, e que eles são um, e que é Deus, e é 2, mas é um? Você entende? É difícil, mas a gente está se esforçando para isso. Mas vocês entendem isso, que Ele e o Pai são um? Vocês creem que eu estou no Pai e o Pai está comigo? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Não sou eu que estou declarando isso para você. Não sou eu que estou ensinando isso por mim mesmo, porque eu entendi assim, eu me intitulei como Cristo e Salvador e eu estou repassando. Não, é porque isso provém do Pai. O Pai que permanece em mim é que me faz ensinar estas coisas. As obras que eu realizo, é estas que dão testemunho de que o Pai está comigo. Eu já disse a vocês em outra oportunidade, no estudo do cego de nascença, os próprios judeus criam que somente o próprio Deus era capaz de trazer algo que não existia. O cego era cego de nascença, ele não perdeu a visão, ele já nasceu sem ela, ele não tinha. E somente Deus é capaz de trazer à existência algo que não existe. A iluminação, a visão daquele homem só foi possível porque Deus realizou. Se foi Cristo que realizou essas coisas, então é porque, obviamente, o Pai está com ele e ele pertence ao Pai. E as suas obras testificam isso. Pode ir lá, meu irmão, dizer depois. Não, já foi dito. É por isto, vocês precisam crer. Jesus apela para a fé, meus irmãos. Apela agora para a fé. Vocês têm que crer. Vocês não precisam sentir para vocês crerem. Vocês têm que crer, porque quem está falando é verdadeiro, é justo e fiel. Vocês têm que confiar no que eu falo. Não é no que o seu coração sente, não é o que sua mente entende, não é o que você vê, o que os outros fazem, mas no que eu falo. Ele apela à fé. Creiam no que eu falo. E ele vai usar de 2 pontos específicos. Jesus apela para a fé. Creiam, crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Cristo apela para a filiação do Pai com ele, como já foi dito, e agora ele apela para as obras. As minhas obras testificam quem eu sou. Como eu já falei anteriormente. Em verdade eu vos digo, versículo 12, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto
do Pai. O apelo consegue ainda, nos versículos 12 a 14, através do enfoque da frutificação daquele que crê em Jesus e que desfrutará disto. Fará também as obras que eu faço e coisas ainda maiores fará. O apelo segue. Creio em mim, porque eu sou e quem está comigo. Crede em mim por causa das obras que eu realizei no meio de vocês e vocês testemunharam. Crede também porque aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará. E por que isso é possível? Porque o discípulo realizará obras maiores, porque ele está indo para casa. Ele está voltando para o Pai. Uma forma bonita de dizer que ele vai morrer. Certo? Ele está dizendo isso. Isso só será possível porque eu vou. Se eu não for, isso não vai ser possível. Vocês não poderão realizar tamanhas obras. Vocês não terão uma fé genuína em mim. Porque é necessário que eu morra. Que a aliança seja feita, que eu ressurja, que eu volte para o Pai, que eu envie o Consolador. Aí todas essas coisas serão possíveis a vocês. Todas essas coisas. Aquele que crê tem frutos, manifesta, revela frutos. E que frutos são esses? Obras, mesmas obras que Cristo realizou e até mesmo maiores. Aí isso vai mesmo que uma lapada no nosso peito. Né? O fruto do verdadeiro discípulo de Cristo, ele deve manifestar as mesmas obras. As mesmas obras que Cristo realizou, este também realizará. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso também vocês só frutificarão quando eu partir, porque quando eu partir, eu estarei diante do Pai. E vocês clamarão a mim, em meu nome pedirão, e o Pai responderá. Isso só é possível porque eu vou para o Pai. Então, o nosso sucesso, se eu posso assim dizer, sucesso bem entre aspas mesmo, é diante a obra de Cristo, é mediante a obra de Cristo. Eu posso produzir frutos, mas porque Cristo morreu para que eu produzisse. Eu posso orar a Deus e Ele atender ao meu clamor, é porque Cristo morreu. E por isso, as minhas orações são atendidas pelo Pai. João, a carta, a primeira João, o evangelista, ele deixa bem claro acerca disso. Porque nós temos um advogado junto ao Pai, que intercede em nosso favor. E ainda nós temos o Espírito Santo que intercede por meio de gemidos inexprimíveis, porque nós somos ruins em fazer oração. Nós não sabemos pedir como convém. Tudo isso é possível a nós frutificar, ter orações respondidas, Deus ouvir o nosso clamor e Ele atender, é por causa da obra de Cristo. Então vocês precisam crer em mim, porque eu vou. E a minha obra trará frutos implícitos para vocês. Vocês realizarão obras e só serão capazes de realizar por minha causa. Porque eu morri, porque eu fui para o Pai. E vocês só terão as orações respondidas porque eu fui para o Pai. Então, meus irmãos, aqui cai por terra toda a altivez do nosso coração, todo orgulho, em nome de Jesus, que Ele arranque do nosso coração todo orgulho e altivez de achar que eu oro bonito e o Senhor me atende, que eu, por ser professora de qualquer outra coisa, pelo pastor orar, não, é por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Você é um servo bom e fiel, porque você está produzindo frutos, não é porque você é bonzinho, não é porque você tem capacidade, mas é porque Cristo concedeu isso a você. Então, em nome de Jesus, que o Senhor possa arrancar verdadeiramente do nosso coração todo orgulho e altivez. É tudo por Cristo, por meio dEle, para a glória dEle, através dEle, em nós. E pela sua obra. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Lembrando que não é qualquer coisa.
A gente está falando de discípulo. A gente está falando de ser discípulo de Jesus, e que é o nosso Senhor e o nosso Mestre. O exemplo máximo da vida do ser humano é Cristo. Se você quer ser um bom homem, olhe para Cristo. Homem, como eu falo, totalidade, homem e mulher, olhe para Cristo, tá? E se Cristo viveu a sua vida em favor da vontade do Pai, então tudo que pedir em meu nome é conforme a vontade do Pai, tá certo? Não é o que eu quero, o que eu desejo, da forma que eu quero, que eu desejo, não. É tudo aquilo que estiver em conformidade com a vontade do Pai, o Senhor garante que será atendida as nossas orações, tá? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. No nosso texto, tem como se fosse a passagem do versículo 1 ao versículo 15, aí vem um epígrafe, que é um subtítulo, aí começa o versículo 16. O versículo 15, ele faz parte desse bloco do que agora vamos falar, tá certo? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Sabe aquela conversa, aquele ensino que Pedro interrompeu, que Jesus estava falando sobre amor, né? De amar uns aos outros, assim como vocês amam a Deus, devemos amar uns aos outros, assim como vocês também se amam, né? Vocês devem amar uns aos outros. Aí agora ele volta para o foco. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus aqui, ele não está dizendo e nem está negando que os discípulos amam a ele ou não, tá? Ele nem assume que os seus seguidores amam, nem que não amam, nem mesmo como uma suposição, mas ele projeta aqui uma condição e vai estipular uma consequência. Existe uma condição. Vocês são meus discípulos, se vocês são de fato, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E isso envolve até o fato de nós não turbarmos o nosso coração. Tudo aquilo que Jesus nos ensina é um mandamento para nós. Então, se eu amo verdadeiramente, eu vou guardar. É você que está dizendo isso? Não, é Cristo que está nos ensinando. Se eu amo verdadeiramente, eu vou guardar os seus mandamentos. Vai ser fácil? Não. Vai ser bom? Não. Vai ser mamão com açúcar? Piorou. Não vai. Mas é uma condição. É uma condição real e presente nesse ministério de Jesus. Aqueles que o amam, guardam os seus mandamentos. Aí ele continua a sua explicação, dizendo que seus verdadeiros seguidores o amarão quando obedecerem ao que ele ordena. Eles o amam, então eles obedecem. Ele, Cristo, por sua vez, assegurará para os mesmos, os que o amam, da parte do Pai, que não nega nada a seu Filho, outro conselheiro. Aí aqui nós vemos agora um ensino real sobre o Espírito Santo. O Consolador, que é no termo grego Paracletos. Certo? No grego é Paracletos. E o que é que isso significa? Quando a gente vê consolador, é alguém que vai nos consolar. O sentido do grego significa que é alguém que ajuda outra pessoa no tribunal, seja ela como advogado, testemunha ou como um representante. Certo? Então, o que o Espírito Santo, quando Jesus for, aqueles que o amam obedecerão os seus mandamentos. Diante dessa realidade, né, o Consolador vem, nos preenche e ele vai ser para nós como um representante. Né? Ele vai ser alguém que vai nos auxiliar nas palavras de Jesus. Tá? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esteja para sempre convosco. Cristo não vai partir, os discípulos não estão com medo, temorosos, mas não se turbe não. Por quê? Porque eu sou fiel para cumprir, eu e o Pai somos um, e porque vocês não vão ficar só. É necessário que eu vá para que outro venha. E ele só pode vir se eu for. E ele vai ficar para sempre com vocês, olha só.
para sempre Ele estará conosco. O Espírito da verdade. Quem é esse Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vamos explicar isso domingo que vem, se Deus nos permitir estar aqui. Tá certo? Então, vocês já vão lendo. Vocês leem o Evangelho em casa? Ou vocês só estão abrindo quando chega aqui? Lê. Todo mundo já leu todinho? Todo mundo está fazendo anotação para alguma dúvida. O que é isso aqui? O que isso representa? Estão fazendo? É bom. É um estudo, gente. Isso aqui é um estudo. Então, é importante que vocês leiam. E eu quero ouvir de vocês isso aqui, semana que vem. Vamos fechar assim? Vamos fechar assim, Ana? Bora. Ana é firme, viu? Ela não dá para trás, não. Se eu não souber, não vem, né? Amém, amém. Então, vamos deixar essa parte final do capítulo, a gente vê semana que vem, tá certo? Então, leiam, meditem, tirem o seu entendimento acerca disso, para a semana que vem a gente conversar bastante sobre isso. Amém? Vamos orar? Glorioso Deus, louvamos e bendizemos o Teu santo nome por esta manhã grandiosa, Senhor, em Tua presença. Agradecemos pela Tua rica palavra, Senhor, que nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. Te agradecemos, Senhor, pela Tua obra realizada em nosso meio. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu sacrifício, pela Tua cruz que nos permitiu, Senhor, termos livre acesso a Ti. Te agradecemos porque os nossos pecados foram perdoados. Nós temos uma nova filiação. Nós já não somos escravos nem mortos, mas somos vivos, vivificados em Ti e filhos Teus. Obrigada pela tamanha e maravilhosa obra do Senhor Jesus Cristo e aplicada a nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou mesmo sem merecermos. O Senhor abriu o nosso entendimento. Podemos contemplar a Tua luz. Podemos dizer que éramos cegos, Senhor, mas agora os nossos olhos Te veem. Louvamos e bendizemos, Senhor, pela Tua graça operante em nós. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos nesta manhã, permanece conosco, nos ajuda, Senhor, ensinando a Tua palavra todos os dias. Faz-nos levantar pela manhã e buscar ansiosamente pelo prazer da Tua presença, por meio da comunhão da palavra e da oração. Nos ajuda, Senhor, a nos despojar de nós mesmos. Tira, arranca em nome do Senhor Jesus todo orgulho e altivez que ainda insiste em habitar no nosso coração. Conhecemos e temos aprendido da Tua palavra, da Tua verdade, mas o nosso coração ainda é mau e corrupto. Não nos permita confiar nas nossas próprias emoções, dos nossos próprios desejos e até mesmo na nossa sabedoria, porque aprendemos que tudo provém de Ti. Tudo vem de Ti para a nossa edificação e para o louvor da Tua glória. Tudo o que existe, Senhor, é para o Teu louvor e a nossa vida deve resplandecer isto também. Pai, nos ajuda a Te amar verdadeiramente, não apenas de palavra, nem de boca, declarando em alto e bom tom, mas que a nossa vida revele e manifeste esse amor que nós temos por Ti. Que não seja um amor fingido, que não seja um amor falso, que não seja um amor, Senhor, que atraia sobre nós os olhares dos homens. Tira do nosso coração o desejo de agradar aos homens, quando nós devemos e ansiamos agradar a Ti primariamente. Tu tem oferecido e concedido a nós tudo o que nós necessitamos. A salvação provém de Ti, o amor provém de Ti, a fé provém de Ti e a esperança só é real porque o Senhor nos garantiu ela. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, tira do nosso coração e da nossa mente todo o ídolo falso, todo altar, Senhor, que se levanta, que é contra Ti, ó Deus, que o Senhor derrube em nome do Senhor Jesus. Faça cair por terra todo desejo e orgulho do nosso coração, todo o nosso amor pelas riquezas deste mundo, pela glória, pelo favorecimento, pelos títulos, pelo reconhecimento, ó Deus.
provém te agradar e te amar acima de todas estas coisas. Que o nosso coração te ame verdadeiramente e que para isso também reflita nos nossos irmãos, para que eu possa amá-lo verdadeiramente, sem fingimento, conforme o Senhor me ordena. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, levanta esta igreja, ó Pai, como a igreja viva, como a igreja que se levanta para declarar e anunciar a Tua verdade. Não haja em nosso meio intrepidez, vergonha, timidez, não haja no nosso meio escândalo, para que o Teu nome não seja manchado, que possamos dar bom testemunho de Ti. Vivifica-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Desperta crianças, desperta jovens, adolescentes, desperta os adultos e os mais velhos, Senhor, para viver uma vida digna de louvor e gratidão ao Teu santo nome. Que em todas as coisas, Senhor, possamos dar bom testemunho, alegrar o Teu coração, bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Levanta-nos. O mundo clama e geme, Senhor, por uma manifestação do Teu poder. E a Tua igreja é necessária neste momento. Que a mentira, Senhor, seja calada por meio da Tua verdade. Que o Teu poder seja manifesto em nosso meio, Senhor. Não para a nossa glória, não para o nosso reconhecimento, mas para que o Teu nome seja reconhecido em todas as nações. Que o Teu reino avance. Que o Teu evangelho, Senhor, seja anunciado pelos quatro cantos da terra. Para isto, Pai, vivifica-nos, levanta-nos, desperta-nos, ó Deus, pelo meio do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Pai, cumprir aquilo que foi designado a nós. Deus, em nome do Senhor Jesus, ajuda-nos nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas. O Senhor sabe da nossa fragilidade, o Senhor sabe da nossa pecaminosidade, o Senhor sabe, Senhor, do nosso coração, que muitas vezes deseja as coisas deste mundo e não quer estar em Tua presença. Por isso clamamos, ajuda-nos, socorre-nos, ó Deus, porque somente o Senhor é capaz de reavivar o nosso coração, de nos dar uma nova vida, Senhor, para o louvor da Tua glória. Abençoe esta casa, abençoe a liderança, conduz em tempo e fora de tempo, conforme o Teu Santo Espírito. Guia o Senhor com a Tua verdade, para que eles possam, Senhor, ser dirigidos por Ti. Todas as decisões, projetos, tudo seja determinado pelo Senhor, não pela vontade do homem. Concede aos professores, líderes, presbíteros, diáconos, todos aqueles que servem a Tua casa, um amor genuíno, fiel e eficaz a Ti, Senhor. Que possamos nos levantar para anunciar a Tua verdade em nome de Jesus. Nas nossas casas, que sejamos como sacerdotes fiéis, responsáveis por, Pai, em nome do Senhor Jesus, conduzir os nossos filhos à Tua presença. Temos sido levados por tantas doutrinas, pelos desejos do nosso coração. As nossas aljavas, Senhor, estão vazias, as nossas mãos estão fracas, porque temos desejado mais os prazeres deste mundo do que viver para o louvor da Tua glória. Temos buscado mais amar e viver a nossa carne do que a Ti. Por isso, Pai, clamamos nesta manhã. Ajuda-nos, socorre-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém.